Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Pela primeira vez neste ano, o Planalto Norte passa uma semana sem registrar mortes por Covid-19. Família e amigos pedem oração à jovem vítima de acidente na BR-280. Vereadores registram condições insalubres de trabalho em obra de escola. O município de Canoinhas decide romper contratos com empresa de preso na operação Et Pater Filium. Entenda os principais pontos da reforma da Previdência dos servidores estaduais, aprovada nesta semana na Assembleia Catarinense. E ainda, acervo musical ajuda a contar a história cultural de Canoinhas. Estes são os destaques do Semana J+ de hoje. Fique com a gente! Pela primeira vez desde o início do ano, o Planalto Norte passa uma semana sem registrar mortes por Covid-19. O número de casos ativos também vem caindo, mas um alerta: não é hora de relaxar. Canoinhas, por exemplo, teve queda no número de casos ativos no começo da semana, porém, esse número voltou a aumentar na quinta e também na sexta-feira. Vamos ao mapa. Porto União tem 10 casos ativos de Covid-19 e segue com 89 mortos. Irineópolis, 5 casos ativos e segue com 14 mortos desde o início da pandemia. Canoinhas tem 78 casos ativos e 136 mortes. Bela Vista do Toldo, apenas 1 caso ativo e 5 mortes desde o início da pandemia. Major Vieira tem 21 casos ativos da doença e 7 mortos. Três Barras também 21 casos ativos e 63 mortos desde o início da pandemia. Monte Castelo está com 13 casos ativos da doença e tem 25 óbitos. Papanduva, 8 casos ativos e 45 mortes desde o início da pandemia. Mafra não divulga número de casos ativos e tem 120 óbitos desde o início da pandemia. Itaiópolis, por fim, tem 17 casos ativos de Covid-19 e 51 mortos desde o início da pandemia. A Polícia Militar de Canoinhas apreendeu mais de 25 quilos de drogas, a maioria maconha, em operação durante a madrugada desta sexta-feira na BR-280 em Três Barras. Houve resistência à prisão por parte dos 2 acusados que estavam em um Siena vindo de Joinville, que foi interceptado no trevo de acesso a Três Barras. Um dos acusados foi ferido na perna e o outro fugiu. A violência contra a mulher é tema de um evento regional iniciado nesta semana em Três Barras. No decorrer do mês de agosto, alunos das escolas de educação básica Frei Minandro Campos e General Osório participarão de atividades da campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo sinalizar à sociedade sobre a violência doméstica e familiar praticada contra mulheres no município de Três Barras. Dentro da programação inicial estão previstas palestras online e presenciais com profissionais das polícias civil e militar que trabalham diretamente no combate à violência contra a mulher, além de professores e psicólogos. A campanha Agosto Lilás, ela celebra neste ano os 15 anos da Lei Maria da Penha. Então ela é uma campanha de enfrentamento a todas as formas de violência praticadas contra as mulheres. É importante mencionar também as violências relacionadas aos crimes cibernéticos, né? Então, hoje em dia, é muito comum, infelizmente, a questão de divulgação de fotos íntimas, a questão de compartilhar mensagens de cunho sexual, pornográfico, enfim. Então, isso tudo também é importante ser falado que é proibido, né? Não deveria ser feito. O principal objetivo da campanha é propor uma reflexão crítica acerca dessa temática. Ao mesmo tempo, a própria lei sugere, lá no seu artigo 8º da Lei Maria da Penha, ela trata a educação como uma medida integrada preventiva. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, de certa forma, é atender também a sugestão da Lei Maria da Penha, onde propõe que a educação discuta a temática, Não basta a lei punir os agressores e ter todo esse arcabouço teórico, legislativo, legal, se dentro da escola a gente também não trabalhar o lado preventivo. No primeiro semestre de 2021, 20 mulheres morreram vítimas de feminicídio em Santa Catarina. Investigações da Polícia Civil apontam que desse total, 3, ou seja, 15%, foram mortas pelos próprios pais. Uma mulher foi presa acusada de abandonar 2 filhas em Canoinhas. Segundo a Polícia Militar, 2 crianças com 2 e 11 anos de idade encontravam-se sozinhas em casa. A mais velha relatou que seus pais saíram e que essa situação ocorre constantemente.
Ainda relatou que ela e sua irmã estavam com fome. As crianças foram conduzidas até a casa de uma tia, momento em que a mãe das crianças chegou no local e disse que estaria vindo de uma janta. Isso já era perto da meia-noite. Ela também informou que o pai das crianças deveria cuidar delas. A mãe foi presa por abandono de incapaz e levada para a delegacia de polícia civil. O pai não foi localizado. Um caminhoneiro assaltado na segunda-feira na região de Curitibanos teve o caminhão roubado e recuperado em Mafra. Ele foi feito refém por quase 12 horas. O motorista estava parado em um posto de combustíveis de Curitibanos quando foi surpreendido pelos bandidos. Ele foi liberado somente na manhã seguinte no interior de São José do Cerrito, na mesma região. Uma grande ação policial com militares de Canoinhas, Major Vieira e região e a Polícia Rodoviária Federal foi montada para interceptar a dupla que estava com o caminhão. A apreensão aconteceu em Mafra depois de uma longa perseguição. A dupla de bandidos foi presa. Familiares e amigos pedem orações em nome de Kailana Godoy Clark, de 16 anos, natural de Porto União, que está internada em estado grave na UTI do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. A jovem é neta do jornalista Antônio Godoy e filha da também jornalista Camila Godoy. De acordo com Camila, Kailana sofreu um acidente no dia 25 de julho na BR-280 aqui em Canoinhas. No carro estavam ela, o pai e o irmão. Um veículo invadiu a pista deles e bateu frontalmente. O pai e o irmão dela estão bem, porém Kailana teve ferimentos sérios. Precisou fazer uma cirurgia na semana passada, na qual retirou o baço e precisou de uma intervenção no intestino, que foi lesionado. Kailana permanece na UTI reagindo bem aos medicamentos. Seu quadro é estável, porém ainda é grave. E ainda falando sobre acidentes, lamentavelmente nesta semana morreu aquele menino de 9 anos que colidiu contra um carro enquanto atravessava a BR-280 em maio deste ano aqui em Canoinhas. No dia do acidente, o motorista de um Etios contou que transitava pela rua Sérgio Gapski em direção ao centro quando Jackson Maciel apareceu em uma bicicleta em alta velocidade saindo de uma rua de acesso lateral, não dando tempo hábil de ele fazer manobras para evitar uma colisão. Ele disse que tentou desviar ao máximo, mas acabou colidindo na roda traseira da bicicleta, fazendo com que o menino fosse arremessado ao solo. O padrasto da criança confirmou que ele saiu para comprar salgadinhos com uma bicicleta que estava com problemas nos freios. Depois do acidente, o Jackson foi transferido no mesmo dia pela ambulância do SAMU para o Hospital Materno Infantil de Joinville. Uma semana depois da internação, ele conseguiu sair do coma. Atualmente, o menino se recuperava em casa. E ainda nesta semana, em Santa Cecília, um rapaz de 20 anos, identificado apenas como Guilherme, morreu atropelado na manhã de segunda-feira, no quilômetro 138 da BR-116. O município de Canoinhas decide romper contratos com empresa de preso na Operação Et Pater Filium. E ainda, acervo musical ajuda a contar a história cultural de Canoinhas. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. A Prefeitura de Canoinhas informou por meio de nota que, após os trâmites administrativos legais, concluiu a rescisão de todos os contratos em vigência que mantinha com o empresário Josiel Dembinski. A empresa era contratada para fazer serviços de apoio à manutenção de vias públicas
não pavimentadas. Segundo o J+, levantou no mês passado, o Josiel contratou 24 vezes com o município em 1 ano e meio. Destes, havia 11 contratos assinados neste ano. Dos 10 primeiros contratos assinados pelo prefeito Beto Passos em 2021, 4 foram com o Josiel. O Josiel segue preso na unidade prisional avançada de Canoinhas, acusado, de várias denúncias relacionadas à corrupção na prefeitura de Bela Vista do Toldo. E falando nisso, falando em Et Pater Filium, uma operação na qual eles foram presos, tanto o Josiel quanto o prefeito e outras 2 pessoas, esses 4 presos tiveram indeferido pedido de revocação da prisão preventiva por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em sessão ocorrida no começo da semana. Foram indeferidos os pedidos do prefeito Adelmo Alberti, do vereador Wilson Stelzner, do Josiel Dembinski e do ex-secretário municipal Claudinei Ribeiro. Os vereadores de oposição apresentaram um requerimento na Câmara de Vereadores pedindo que o prefeito Beto Passos notifique a empresa TFI Engenharia, que está construindo o Centro de Educação Infantil Tecla Proust. Eles pedem que o município verifique se o alojamento segue as normas trabalhistas sanitárias e dos decretos de prevenção ao coronavírus, questões que, segundo os vereadores testemunharam, parecem não existir. Por 30 votos a 8, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta semana a polêmica reforma da Previdência dos servidores estaduais. Os deputados aprovaram em plenário os projetos que tratam da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. Tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar foram aprovados com a maioria dos votos. As mudanças na Previdência dos servidores foram propostas pelo governo estadual. Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, o objetivo é buscar o equilíbrio fiscal do sistema previdenciário, que atualmente arrecada menos do que gasta com a aposentadoria dos servidores. Entre as mudanças aprovadas está a contribuição de 14% sobre o salário, que passará a ser cobrada também dos inativos e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. Outra mudança está na idade mínima de aposentadoria, que sobe de 60 para 65 anos para os homens e de 55 para 62 para as mulheres. O líder do governo no parlamento, o deputado José Milton Schaeffer, falou sobre a aprovação. Nunca faltaram nessa casa, semanalmente, a presença de diretores do governo, de secretários de Estado, tirando dúvidas, debatendo, ora com deputados, ora com funcionários. Se eu tiver que dizer que essa foi uma reforma da Previdência do diálogo. E ela amadureceu durante essa passagem aqui pela casa, que teve a sabedoria de fazer um calendário e ouvir democraticamente cada segmento da sociedade catarinense nesse período. Do lado de fora do parlamento, dezenas de servidores manifestaram a posição contrária aos projetos de reforma da Previdência. Dentro do plenário, alguns deputados também criticaram as propostas e apresentaram emendas para alterar os textos, mas todas foram rejeitadas pela maioria. A bancada do Partido dos Trabalhadores votou unida contra a iniciativa do governo estadual. Bom, nós sabíamos que era muito difícil de nós conseguir segurar essa reforma da Previdência. Nós tentamos propor emendas a essa reforma para amenizar as perdas que os servidores públicos estão tendo. E essas emendas tratavam justamente de, pelo menos, proteger um pouco aqueles que ganham menos, aqueles que já têm dificuldades, que têm, a partir de amanhã, 14% do seu salário reduzido por conta da contribuição. Mas, infelizmente, não deu, nós não conseguimos segurar, não conseguimos rejeitar essa reforma, mas isso também não vai nos tirar a força e a vontade de lutar para defender o povo, defender quem mais precisa. Com a aprovação em plenário, agora a emenda constitucional será promulgada pelo Parlamento e o projeto de lei complementar será sancionado pelo governador do estado. Esse canal de diálogo foi muito importante para a aprovação. Por quê? Porque muito do conteúdo que veio no texto original do governo, sofreu modificações ao longo da caminhada aqui no Parlamento, ao longo do cumprimento desse cronograma que nós estipulamos. Mas a boa conversa através dos nossos relatores e, acima de tudo, das comissões com o governo do Estado, permitiu que nós encontrássemos um texto
mais razoável dentro de todo o contexto e permitindo com que a gente consiga encontrar o objetivo principal, que é gerar essa economia para Santa Catarina, mas acima de tudo gerar a garantia para o servidor público catarinense que ele terá os seus vencimentos, quer seja agora ou na sua aposentadoria, garantidos pelo governo catarinense. Uma descoberta fascinante tem revelado uma parte da história cultural de Canoinhas. Um acervo musical que ajuda a contar a história do município de Canoinhas está sendo catalogado pelo musicólogo Matheus Proust. Obras do século XIX, materiais de educação instrumental e composições das pioneiras do Colégio Sagrado Coração de Jesus representam parte dos documentos. Durante todos esses anos, as irmãs trouxeram materiais da Europa, compraram materiais no Brasil, compuseram música, produziram música própria delas, e todo esse material foi sendo acumulado ao longo dos anos e formou um acervo gigantesco. Essa reportagem completa você assiste, claro, aqui no J+, neste domingo. Uma excelente semana, até a próxima!